Bom, gente, então nesse vídeo nós vamos tratar de uma doença muito importante para a pecuária nacional, principalmente em algumas regiões, né, onde a prevalência dela pode chegar a níveis muito altos, né, até mais de 50% dos animais, que é a campylobacteriose. Então a campylobacteriose, ela é causada, né, pelo Campylobacter spp. Nós vamos ver um pouco mais adiante que existem várias estirpes de Campylobacter, cada uma delas responsáveis por um tipo específico de infecção. Tá? Então, o Campylobacter é um agente dos mais frequentemente isolados em patologias gastrointestinais agudas em humano por toda a Europa. Então, é uma doença que desempenha também um papel importante para seres humanos, né? Para a saúde pública. Em países desenvolvidos, essas bactérias causam gastroenterite com uma frequência que chega até 7 vezes maior do que outras bactérias enterobactérias muito comuns, como por exemplo a Escherichia coli verotoxigênica, a Shigella ou até mesmo a Salmonella. Então, o Campylobacter, né, ele desempenha o desencadear de importantes enfermidades, seja em animais, seja em seres humanos. Então, o Campylobacter são bastonetes curvos em forma de S, né, que faz com que a doença ela seja chamada em algumas situações de vibriose bovina, né, por causa desse formato, dessa morfologia bacteriana, e estão em formato, se dispõem, né, em formato de espiral. São gram-negativos e não formadores de esporos. E uma característica interessante é a presença de um flagelo polar, né, que está em uma ou então nas duas extremidades, e que tem o potencial de conferir motilidade para essas bactérias. Né? E elas são, na maioria dos casos, microaerófilas, então precisam de uma quantidade baixa de oxigênio para realizar o seu metabolismo. De uma maneira para que se torne mais didático, nós vamos comentar um pouco sobre a infecção entérica e depois sobre uma síndrome reprodutiva, que ocorre, né, por estirpes diferentes de Campylobacter. Então, falando da infecção entérica, os principais representantes, os principais subtipos, né, estirpes responsáveis por espécies responsáveis por essas infecções são o Campylobacter jejuni, também muito conhecido em seres humanos, por causar infecções em seres humanos, Campylobacter coli, Campylobacter lari e Campylobacter upsaliensis. Então, eles são adaptados ao sistema digestório de aves e também de mamíferos, que são os principais reservatórios, fazendo com que, através desses reservatórios, eles venham a infectar alimentos, também fontes de água, e, por sua vez, essa infecção chega até os seres humanos. 80% das infecções causadas pelo Campylobacter, infecções entéricas causadas por Campylobacter, são causadas pelo Campylobacter jejuni. Então, é por isso que, de todos aqui, ele se destaca como um dos mais conhecidos. Não existem dados oficiais a respeito da taxa de infecção, né, da prevalência dessa infecção, mas se estima, né, que essa incidência ela pode ser até 100 vezes superior aos casos reportados. Então, muitas vezes pode haver subnotificações ou mesmo erros de diagnóstico, porque diante de uma infecção entérica se pensa em uma série de coisas, principalmente salmonelose ou colibacilose, né? E muitas vezes não se leva também em consideração as infecções causadas por Campylobacter. E como nós vimos, né, a infecção ela chega até os seres humanos principalmente através de alimentos contaminados. Cortes de frango, né, já foi também identificado bactéria em leite não pasteurizado, ou outros cortes de carne. Certo? Então, os alimentos contaminados vão ser a principal via de transmissão para seres humanos. Os frangos são frequentemente colonizados por Campylobacter jejuni. Então, veja, de todos os plantéis, né, estima-se que 65 a 95% deles tenham algum grau de presença, algum grau de infecção por Campylobacter jejuni. Então, uma vez que ocorre a colonização daquele plantel, nós sabemos que as aves têm o hábito de realizar coprofagia. Então, a chegada de uma ave infectada vai fazer com que dentro de um período de 3 dias, praticamente todo aquele plantel esteja infectado, graças a essa eliminação via fezes e, consequentemente, a coprofagia subsequente. Então, essa disseminação dentro desse criatório vai ser extremamente rápida. Esse gráfico
embora um pouco antigo, ele retrata uma situação interessante, né, que são as taxas de notificação de zoonoses em casos confirmados de humanos, né, na União Europeia durante o ano de 2007. Então, veja como a campilobacteriose ela se destaca frente a outras infecções em seres humanos. A própria salmonelose vem em segundo lugar, né? A yersiniose, colibacilose causada pela venotoxigênica, listeriose, assim por diante. Então, a campilobacteriose, ela tem uma ocorrência muito efetiva, muito incidente na Europa, né, e em outros países também. Então, é possível que isso ocorra também, inclusive no nosso país, né, desde que a gente tenha em mente que possa estar havendo essas subnotificações ou esses diagnósticos confusos. Aqui nós temos uma síntese de como vai ocorrer a patogenia causada pelo Campylobacter jejuni, né, nesse caso. Então, vamos tomar como base que essas bactérias vão ser ingeridas junto de alimentos contaminados. Então, uma vez que ocorre essa ingestão, vai se dar a chegada no lume intestinal, na luz intestinal. E aí, o Campylobacter, ele sabidamente, ele vai fazer o quê? Invadir o muco que está presente, que é produzido pelas critas, né, pelas células caliciformes principalmente. Uma vez que ocorre essa invasão, é como se essas bactérias estivessem simulando um biofilme, porque elas vão ficar protegidas, primeiro, contra o suco digestivo e também por outras substâncias que possam ser deletérias, né, escapando também, inclusive, do sistema imunológico. Então, uma vez que elas invadem esse muco, elas vão chegando, elas vão descendo e chegando até a superfície dos enterócitos, a superfície do epitélio intestinal. E uma vez que elas chegam a essa superfície, né, vai haver então a aderência a essa superfície. Mais uma vez, a exemplo de outras infecções, como a própria colibacilose, essa aderência vai fazer com que o animal ou o ser humano infectado tenha dificuldades em eliminar essas bactérias graças aos movimentos peristálticos, né, eliminar essas bactérias via fezes. E aí, uma vez que ocorre essa aderência, né, vai haver então a endocitose. Então, o Campylobacter ele acaba adentrando no enterócito e continua descendo, chegando até a lâmina própria intestinal, né, na base do epitélio das criptas intestinais. Também poderá haver a sobrevivência dentro de macrófagos, né, graças a mesmo aquelas bactérias que conseguem chegar a essa lâmina própria e que sejam fagocitadas pelo sistema imunológico, principalmente macrófagos, elas vão ter a capacidade de sobreviver a essa fagocitose, porque vão produzir uma microcápsula dentro do citoplasma dessas células. Então, essa microcápsula vai impedir a ação do lisossomo, né, da formação do fagolisossomo e, consequentemente, a destruição dessas bactérias que vierem a ser fagocitadas. Por sua vez, nesse momento, né, uma vez que elas estão colonizando o interior desses enterócitos e também o interior de macrófagos, vai começar então a produção dessas toxinas, de uma toxina importante que é a chamada toxina citoletal distensiva, ou CDT. Essa toxina ela vai atuar causando uma fragmentação da fita de DNA celular, né, uma fragmentação do DNA da célula que está sendo infectada. E isso, consequentemente, vai causar uma morte celular. Além dela causar um aumento na produção da AMP, né, de adenosina monofosfato, e isso vai também causar um desequilíbrio na liberação de eletrólitos, como por exemplo bicarbonato, pela célula, né, e consequentemente de água, que acompanha por um processo devido à pressão osmótica, né, então acompanha essa eliminação desses íons, desses eletrólitos. E isso também vai ser uma das causas que originam a diarreia. E aí, por sua vez, o ciclo ele se reinicia em um novo animal que vier a ser infectado. Então, esse mecanismo de atuação vai dar origem a diarreias aquosas, como também mucoides, então com presença de muco, desidratação e vômitos, por causa de todo o desconforto que vai acontecer no trato digestório desses animais. E em alguns casos raros também pode haver complicações sépticas, então as bactérias elas acabam entrando na corrente sanguínea, se disseminando pelo organismo
né, podendo causar problemas articulares ou outras complicações sépticas, choque séptico. No caso de humanos, né, os humanos que vieram a se contaminar com o Campylobacter podem ter dor abdominal, febre, diarreia, que são sintomas clássicos, né? E, em alguns casos, também vômito, dependendo do status imunológico daquela pessoa, né, da estirpe que ele acabou ingerindo. Então, surge essa dor abdominal e a febre, e aí, em seguida, né, esse indivíduo ele vai ter episódios de diarreia. Para se fazer o diagnóstico, nesses casos, né, é interessante que seja recomendada a cultura de fezes, né, em meios específicos, como o H-Skyro, adicionado de vancomicina, cefoperazona e anfotericina B, que vão fazer com que outros contaminantes não cresçam nesse meio, né, e esse meio vai ser incubado a 37 graus por até 5 dias, para que você observe a formação das primeiras colônias. Também é utilizado a técnica de PCR, né, que está também muito presente, principalmente nas instituições de pesquisa que trabalham com o diagnóstico de campilobacteriose. A profilaxia e o controle, ela vai ser focada naqueles pontos principais, né, naqueles pontos fracos, né, que podem funcionar como fatores de risco. Então, primeiro, restrição ao contato de fezes de aves e outras espécies, porque nós sabemos que esses animais são reservatórios, né, e, consequentemente, vão eliminar o Campylobacter nas fezes. Então, restringir o contato dos animais de produção com as fezes desses animais, principalmente de aves, né? Utilização de água clorada, porque a presença de cloro vai também causar uma inativação bacteriana, não só do Campylobacter como de outros patógenos. O controle de insetos nesse criatório também é importante, porque os insetos vão funcionar como vetores, como fômites, né, transferindo essa infecção. É necessário que seja realizada a irradiação das carcaças com principalmente luz ultravioleta, para evitar essa contaminação superficial que possa haver graças à manipulação ou à contaminação do ambiente. E o uso de vacinas ele é extremamente recomendado e eficaz. Agora, deixando um pouco de lado essa situação da infecção entérica, nós vamos falar sobre uma importante síndrome, que é a campilobacteriose genital bovina, né, que é responsável por problemas seríssimos na esfera reprodutiva e na produtividade desses animais em algumas regiões do país. Bom, então, primeiro, né, uma coisa que nós temos que separar da doença anterior para a infecção que nós vamos tratar a partir de agora. Essa é uma doença infecto-contagiosa de transmissão venérea. Então, algumas medidas relacionadas com o ciclo reprodutivo, com o manejo reprodutivo desses animais, podem fazer toda a diferença no controle dela. Vai ser responsável por causar morte embrionária, repetição de cio, infertilidade temporária em alguns animais infectados e, em alguns casos, inclusive, infertilidade duradoura, né? Infertilidade permanente. E é conhecido como vibriose bovina, graças também à morfologia, às características desse agente. Bom, então, gente, uma coisa que a gente precisa entender primeiramente para compreender a história natural da campilobacteriose genital. Ela é causada pelo Campylobacter fetus. Só que o Campylobacter fetus ele é dividido em duas subespécies. Então, nós temos o Campylobacter fetus fetus e nós temos o Campylobacter fetus venerealis. Tá? Então, não podemos nos esquecer dessa divisão, porque cada subespécie dessa vai ser responsável por um tipo de infecção diferente. Então, o Campylobacter fetus fetus ele vai causar abortos esporádicos em ovinos, principalmente em ovinos, mas também em bovinos, né? E esses abortos eles vão surgir graças a uma transmissão alimentar. Então, o Campylobacter fetus fetus, veja bem, embora ele cause os abortos, mas a chegada dele no animal vai ser muitas vezes por transmissão alimentar e não por transmissão venérea. Tá? Então, ele é encontrado no trato intestinal de bovinos e também de ovinos e pode ser também isolado em prepúcio de touros, porque o prepúcio dos touros ele oferece um ambiente
ideal para manutenção e para a proliferação dessas bactérias. Temperatura, umidade, nutrientes. Tá? Então, os touros eles desempenham uma função importante na manutenção dessa infecção. Geralmente, essa presença nos touros, né, se dá por contaminação fecal. Então, as fezes ricas em Campylobacter vão acabar entrando em contato com o prepúcio e aí ocorre essa colonização. Mas, só para fixar, tá? Os transtornos reprodutivos causados em ruminantes pelo Campylobacter fetus, subespécie fetus, eles se dão por uma contaminação, por uma transmissão alimentar. Por sua vez, o Campylobacter fetus venerealis, esse sim vai ser o agente causador da campylobacteriose genital bovina, que é essa doença que eu queria dar uma ênfase nesse vídeo. Tá? Então, primeiro, ele tem um tropismo fortíssimo pelo trato genital bovino, vindo a colonizar principalmente o prepúcio dos touros. Tá? Mais uma vez, da mesma forma do fetus fetus, né? O prepúcio ele oferece um ambiente ideal para essa manutenção. Não há sobrevivência no trato intestinal do bovino, então ele é um parasita específico dos órgãos genitais bovinos, né? Principalmente do prepúcio do macho. Diferentemente do primeiro, né? Onde ela é um habitante normal da flora desses ruminantes. Vai causar esterilidade ou aborto zoótico. Então, veja, né? Esses animais eles podem ter da mesma forma os transtornos reprodutivos que nós já citamos. Esterilidade, temporária ou permanente, dependendo da situação, aborto, repetição de cio e assim por diante. Todos aqueles problemas que circundam a esfera reprodutiva. E essa infecção, diferentemente da primeira, ela se dá por transmissão venérea. Ela se dá via coito. Tá? Então, isso se torna muito importante para a divisão, para a separação, para o conhecimento dessas duas formas diferentes de campylobacteriose. Né? A primeira de origem alimentar e essa de origem venérea. Por isso que nós temos que ter cuidado naqueles criatórios que realizam monta natural, porque, como nós já vimos, o touro é a fonte de infecção dentro desse criatório e é um mantenedor da infecção ali. Então, aqueles criatórios que não adotam inseminação artificial, que ainda trabalham com monta natural, vão ter naturalmente índices muito maiores dessa infecção, né? Porque o agente ele vai se perpetuando ali. E os touros infectados, na maior parte dos casos, são assintomáticos. Então, são portadores sadios, né, que vão passando, disseminando e mantendo essa infecção dia após dia naquele criatório. O Campylobacter fetus, subespécie venerealis, não tem sido associado a infecções humanas. Tá? Então, diferentemente, por exemplo, do Campylobacter jejuni, que nós falamos no início dessa aula, ele é um patógeno específico para essa doença reprodutiva nos ruminantes. Algumas características do agente. Né? Então, o Campylobacter fetus apresenta uma camada de proteínas de superfície que são conhecidas como SAP, ou Surface Array Protein. São proteínas que recobrem, né, a sua superfície e são responsáveis pelo aumento na virulência da bactéria. São fatores de virulência. Conferindo também resistência à fagocitose, né, como nós já comentamos. Então, essas proteínas de superfície, elas vão, dentre outras coisas, evitar a ativação de vias alternativas do sistema complemento, né, impedindo a ligação do fator C3b à superfície celular. Então, não vai haver ativação do complemento, com certeza, e, consequentemente, a destruição desses invasores vai se tornar muito mais dificultosa. Quando nós avaliamos os dados epidemiológicos, nós podemos observar que ela é uma doença muito comum em rebanhos de corte, mas isso não tem a ver com predisposição racial. Tá? Tem muito mais a ver com o sistema de criação. Porque nós sabemos que os rebanhos de corte, na maior parte das vezes, eles são criados extensivamente. Né? Muitas vezes adotam ainda a monta natural.
Então isso faz com que os reprodutores infectados passem despercebidos nessas criações. Tá? Então, rebanhos de corte que utilizem também, rebanhos que também utilizem sistema extensivo pelo mesmo motivo, né? Os animais ficam soltos, então não há um acompanhamento tão próximo como ocorre em rebanhos confinados. E aqueles que realizam monta natural por esses motivos que nós já apontamos anteriormente. Predomina em países produtores de carne bovina, causando baixas taxas de concepção. Então, aqueles países que são como o nosso, né, produtores de carne, exportadores de carne, eles têm, na maioria de seus rebanhos, essas características. Né? São rebanhos de corte muito grandes, que são criados no sistema extensivo, que na maioria das vezes utilizam monta natural. Então, são situações ideais para a manutenção dessa infecção. Nós já vimos então que o vilão da história, né, o grande mantenedor da infecção é o reprodutor infectado. Então a doença ela vai chegar naquela propriedade graças à aquisição desses reprodutores infectados e, na maioria das vezes, assintomáticos. Bom, então, uma vez, né, que você introduz esse animal, ele vai começar a realizar os cruzamentos, o coito, e a transmissão ela vai ocorrer também para a fêmea. Então, um dado interessante é que as fêmeas produzem imunidade e eliminam o agente após 3 cios consecutivos, ou 180 dias de repouso sexual. Bom, então, os machos eles são portadores vitalícios, caso não sejam identificados e tratados. Inclusive, né, nós vamos ver mais na frente que existem alguns trabalhos que demonstram que a própria vacinação dos machos pode atuar de forma terapêutica, também reduzindo a quantidade de infectados, e a antibiótico terapia associada a essa vacinação terapêutica pode também ter efeitos muito vantajosos para o reprodutor. Tá? Só que isso em termos de macho. No caso das fêmeas, se essas fêmeas infectadas elas forem mantidas em repouso sexual por até 180 dias, elas, na maior parte dos casos, conseguem eliminar o patógeno, né, e produzir essa imunidade, certo? Então, elas vão eliminar o agente após 3 cios consecutivos. Bom, mas você pode pensar, sim, isso é bom, né? Ela se livra espontaneamente, digamos assim, da infecção. Mas imagine a perca que o produtor não vai ter, né, mantendo esse animal em repouso sexual por tanto tempo, né, ou aguardando, por exemplo, 3 cios consecutivos. Então isso vai desarranjar, vai causar um desequilíbrio em todo o manejo reprodutivo daquele criatório. E isso não é desejável. Né? Então é importante que se tomem medidas para que se evite a chegada da enfermidade, ou pelo menos que se controle aquele surto que está em andamento. Bom, então a transmissão ela poderá ocorrer por diferentes situações. Como nós já vimos, o principal deles seria pelo coito, né? Já que a transmissão é venérea. Então, outros mecanismos também podem atuar, como por exemplo, as vaginas artificiais contaminadas, né? Porque o touro ele vai acabar contaminando, e aí você utiliza em outro touro e assim vai passando a infecção. Vaginoscópios, se você utiliza em uma vaca contaminada e vai utilizá-la em seguida em uma outra sadia. Pipetas de inseminação, espéculos, tudo aquilo que for que entrar em contato com a mucosa vulvar de um animal infectado poderá carrear para um animal sadio. Os sêmens que são oriundos de centrais de inseminação, eles têm um risco muito baixo de serem fontes de transmissão. Tá? Mas aquele sêmen que não passa por um controle tão rigoroso, ele também pode carrear o agente. Então, mesmo aquelas propriedades que utilizam inseminação artificial, se esse sêmen não for de procedência, também poderá haver risco de transmissão da doença. Os ovinos, né, na espécie ovina, a infecção pelo Campylobacter fetus e Campylobacter jejuni, né, de origem alimentar, também vai causar aborto. Então é importante, pessoal, que vocês aprofundem o estudo desses agentes, né, dessas diferentes subespécies e o que é que elas vão causar em cada espécie, para que vocês consigam então não confundirem, né, as síndromes, as enfermidades. Bom, então aqui seria um resumo também do mecanismo de atuação
no caso da campilobacteriose genital bovina. Bem, então vamos tomar como base, né, que ocorra a cópula por monta natural, né, e, por sua vez, vai ocorrer uma deposição do patógeno na vagina da fêmea. Graças àquelas proteínas de superfície que nós falamos, né, as conhecidas como SAP, vai haver uma resistência, então, à fagocitose a nível de mucosa vaginal. E aí, por sua vez, né, como não vai haver fagocitose, a bactéria vai ficar livre, então, para invadir esse epitélio vaginal. Então, graças aos flagelos polares, né, vai haver uma motilidade e uma invasão desse epitélio vaginal, causando cervicite. Então, após 12 dias dessa migração da cervix para o útero, né, pode haver, então, a manifestação da inflamação a nível de útero. Então, inflamação com infiltração linfocitária, e essa infecção do útero, né, ela vai impactar diretamente no processo de nidação, que seria aquele processo de fixação do embrião na parede, né, na parede uterina para o seu desenvolvimento. Então, esse processo de nidação vai ficar comprometido por causa desse processo infeccioso que vai acontecer em útero. Isso vai resultar em embriões degenerados, reabsorvidos, né, e eliminados. Uma vez que esses embriões eles vão sofrer essas agressões, a tendência é que o animal retorne ao cio em 28 a 35 dias. Né? Ou tenham também, consequentemente, essa infertilidade temporária, ou também, como nós falamos, em alguns casos, infertilidade duradoura. Tá? Graças a essas lesões mais extensas que vão acontecer no endométrio. Tá? Então, esse seria um resumo do mecanismo de patogenia no caso do Campylobacter fetus. Bom, então, nós observamos que, primariamente, quando ocorre essa deposição, a bactéria coloniza a mucosa vulvar e vaginal. E depois ela adentra no útero, causando também infecção uterina, né? Quando essa invasão uterina ela não acontece, né, não se sabe ao certo porquê, vai haver um confinamento dessas bactérias na cervix, uma colonização da cervix, causando uma cervicite, né? E aí essa invasão uterina ela vai ser tardia, não vai acontecer dentro de poucos dias, como nós vimos agora há pouco. Então, quando essa infecção é tardia, também pode ser observado, nesses casos, o surgimento de placentite necrótico supurativa. Então, vai haver essa placentite, né, necrotizante com uma descarga de exudato purulento. E aí, como nós vimos, né, esses animais, eles se deixados em repouso, vão ter uma cura espontânea em até 3 cios consecutivos. Bom, então, no caso dos animais, quais seriam os sintomas, quais são os sinais observados? Todos aqueles que envolvem, né, essa esfera reprodutiva. Então, repetição de cio, corrimento vaginal mucoso apurulento, graças àquela invasão, né, do útero, placentite com retenção de placenta, cervicite, salpingite. Então, todo o sistema, né, reprodutor, poderá ficar comprometido, vai ter um processo inflamatório com infiltrado celular e assim por diante. Abortamento entre 4 a 6 meses, infecundidade, né, e o pior, nos machos, assintomáticos, né, ou mantenedores da infecção. Para se fazer o diagnóstico, o que é que se tem que levar em consideração? Então, primeiro, deixar esses animais em repouso sexual por 2 semanas. E aí realizar um lavado. Né? Então, um lavado pré-pulcial para se fazer a coleta. Então, pode-se utilizar tioglicolato nessa lavagem ou mesmo solução fisiológica. O intuito aí seria lavar e seria captar, né? Conseguir coletar as bactérias que estejam presentes colonizando esse prepúcio. Então, a partir desse material coletado, vai-se realizar o isolamento e identificação do agente, né, nas amostras de esmegma que foram coletadas. E essa cultura ela tem que ser adicionada de cefalotina para também inibir os outros patógenos, os outros contaminantes que existam ali. Pode-se utilizar também outros conteúdos do trato reprodutivo para se fazer esse isolamento. Também no caso de fêmeas, né, essa secreção
purulenta, ou mesmo muco cérvico-vaginal, pode ser utilizado para a tentativa de isolamento. Esse material também pode ser submetido à imunofluorescência direta, para observação direta do agente, testes sorológicos como o ELISA e a própria PCR também pode identificar mais rapidamente do que o isolamento a presença do patógeno. Bom, então nós vimos que, por se tratar de uma doença que faz parte, né, que causa transtornos reprodutivos, nós temos que ter em mente o diagnóstico diferencial com outras enfermidades, como por exemplo a brucelose. No caso da brucelose, né, nós sabemos que a maioria dos casos de aborto ocorre no terço final da gestação, mas de maneira geral a sintomatologia pode ser a mesma, assim como a tricomoníase, a leptospirose e a listeriose. Então, vai ser necessário, na maioria dos casos, um diagnóstico laboratorial para que você possa, então, diferenciar essas enfermidades que têm um curso muito semelhante, um curso clínico muito semelhante. Bom, então, mais uma vez, né, as medidas de controle e profilaxia, elas vão se basear em contornar aquela situação, aqueles fatores predisponentes. Primeiro, então, uma das coisas mais recomendadas seria a adoção de inseminação artificial com a utilização de sêmen de centrais de inseminação, né? Sêmen de procedência conhecida, para evitar justamente essa transmissão venérea, que é uma via comum. Existe uma discussão entre diferentes autores em relação ao que fazer com o macho. Como eles são portadores vitalícios, né? Então alguns autores defendem a eliminação desses machos do rebanho. Já, por outro lado, existem aqueles que defendem o tratamento desses animais, a vacinação preventiva, como nós já falamos, e o tratamento com antibióticos, que segundo eles seriam um mecanismo satisfatório. Então eu acho que dependendo do valor agregado desse macho, pode-se pensar na questão do tratamento e na manutenção dele, né? Então isso é preciso ser analisado com cautela, dependendo de criatório para criatório. Manter a vaca em repouso sexual por 3 cios, uma vez que a infecção esteja mantida, né, esteja presente naquele criatório, para que ela consiga então criar imunidade e se cure espontaneamente da enfermidade. E a vacinação, que é a medida padrão, é a medida mais eficaz e recomendada nessas situações. Então, vacinar as fêmeas aos 18 meses de idade, fazer um reforço, né, 30 dias antes da estação de monta, por causa daqueles níveis adequados, que tem que estar, né, em níveis altos de protetores na estação de monta. E os touros também realizar 2 doses com intervalos de 4 semanas entre si. Então, com isso nós encerramos a parte, né, o resumo sobre campilobacteriose.